Fala aí galera, tranquilidade? Sou matemático Luciano. Este vídeo é a parte 4 referente aos tipos de matrizes. E o assunto específico desse vídeo será a matriz oposta. Antes de a gente definir o que é uma matriz oposta, vamos só relembrar o conceito de oposto ou simétrico de um número real qualquer. Então, supondo aqui uma reta real. Vamos marcar o zero aqui como uma referência. Então, só para a gente poder relembrar, os valores à direita do zero são positivos e os valores à esquerda do zero são considerados negativos. Então, vou pegar dois exemplos aqui. Pegar aqui na parte positiva o valor 8 e na negativa o valor menos 8. Então, por que esses dois valores são chamados opostos ou simétricos? Porque ambos possuem a mesma distância em relação ao zero. Então, 8 e menos 8 são valores opostos ou valores simétricos. Então, o oposto de um valor positivo é um valor negativo. E o oposto ou simétrico de um valor negativo é um valor positivo. O único número que não admite oposto ou simétrico é o zero, porque o zero é um número nulo, ele não admite sinal. Então, o zero não é considerado nem um valor positivo, muito menos um valor negativo. Olha aqui outros exemplos. Então, por exemplo, aqui agora, raiz quadrada de 2 e menos raiz quadrada de 2. Ambos os valores possuem a mesma distância do zero, ou seja, possuem o mesmo módulo, né? Então, o mesmo valor absoluto, no caso, a mesma distância em relação ao número zero, que é a nossa origem aqui da nossa reta real. Então, ó, por exemplo, 8 e menos 8. Então, o módulo de ambos os valores é 8, porque a distância de menos 8 até zero é 8, e a distância também do 8 até o zero também é 8. Assim como o módulo ou valor absoluto de raiz quadrada de 2 ou de menos raiz quadrada de 2, em ambos os casos será a raiz quadrada de 2. Por quê? A distância de menos raiz quadrada de 2 até o zero é a raiz quadrada de 2. Assim como a distância de raiz quadrada de 2 até o zero também será a raiz quadrada de 2. Então, o oposto ou simétrico de um valor positivo é um valor negativo. E de um valor negativo é um valor positivo. E lembrando-se que o oposto ou simétrico, a gente tem que manter o mesmo módulo, ou seja, a mesma distância em relação ao zero. Agora, pela definição de matriz aqui. Então, dado uma matriz A qualquer, de ordem M por N, onde M é o número de linhas, onde N é o número de colunas, e o seu elemento genérico A e J, onde I é a posição da linha e o J é a posição da coluna ao qual esse elemento pertence. Vamos definir a matriz oposta com um sinal de menos à frente da nomenclatura da matriz. Então, temos matriz A matriz oposta de A será menos A, na ordem M por N dada aqui. Então, em relação aos elementos genéricos dessa matriz, então basta você dar o simétrico dos elementos genéricos A e J. Então, nesse caso, você vai fazer o seguinte, você vai pegar os elementos da matriz A para transformar na matriz oposta de A, é só dar um simétrico de todos os elementos. Então, o valor positivo se torna negativo, o valor negativo se torna positivo. Caso exista o valor zero, permanece zero. Então, olha aqui um exemplo. Uma matriz A de ordem 3 por 4. Então, temos aqui 3 linhas e 4 colunas. Queremos determinar a matriz oposta dessa matriz. Então, basta você analisar os elementos que estão aqui e dar o seu simétrico, dar o seu oposto. Então, aqui, de menos 6, trocando o sinal, passa a ser 6. Raiz cúbica de 25 menos raiz cúbica de 25. De menos 32, 32. 0 permanece 0. 0 permanece 0. 11 quartos menos 11 quartos.
84, o simétrico, menos 84, é bem simples. Menos 1, 49, como é positivo, na matriz oposta passa a ser menos 49. Menos 2,7 passa a ser 2,7. Menos 100 passa a ser 100, aqui na matriz oposta. E 5 passa a ser menos 5. Então, a matriz oposta da matriz A é essa aqui. Então, repare que os elementos da matriz A em relação aos elementos da matriz oposta de A são valores opostos, ou seja, são valores simétricos. Então, repara, o menos 6 aqui na matriz A, na matriz oposta de A, ele assumiu o valor 6. E repara que menos 6 e 6 são valores simétricos. Então, em módulo, eles possuem o mesmo valor, ou seja, a mesma distância em relação ao zero. Propriedade da oposta. Então, vamos supor, você tem aqui uma matriz A e a sua matriz oposta já calculada. Então, tem uma matriz A. Aí, calcula a oposta. Já tem os valores aqui com seus respectivos valores simétricos em relação aos seus elementos. E se dessa matriz oposta eu tomar novamente a oposta, vai voltar novamente a ser a matriz A. E se dessa nova matriz eu tomar novamente a oposta, aí será a oposta. E se dessa nova matriz oposta eu tomar novamente a oposta, será novamente a matriz A, né, inicial. Então, essa quantidade de opostas que a gente vai simbolizando, a gente pode representar com esse sinal de menos. É a oposta, da oposta, da oposta, da oposta de A. Então, esse sinal negativo representativo da oposta pode se repetir a um valor suficientemente grande N vezes. Mas sendo que, quando esse N, essa quantidade de sinais negativos, referente à quantidade de opostas a serem tomadas, for uma quantidade par, vai se manter como a matriz A. Agora, se essa quantidade de N de sinais negativos, né, das opostas sendo tomadas N vezes, se esse valor N for uma quantidade ímpar, então na realidade o resultado final será a própria oposta de A. Então vamos tomar aqui, olha, a matriz A é a oposta de A. Então se eu quiser tomar da matriz a oposta da oposta da oposta da oposta da oposta, isso 400 vezes. Opa, 400 é um número par. Então, como N é par, vai ser a própria matriz original aqui. Então, se eu pegar essa matriz A e passar a oposta 400 vezes, vai recair na própria matriz A que está aqui. Agora, se eu pegar da mesma matriz a oposta da oposta da oposta da oposta da oposta, por exemplo, 347 vezes. Opa, 347 é uma quantidade ímpar. Se é uma quantidade ímpar, então o resultado final vai ser a oposta de A, que seria essa matriz aqui. Então, a gente fecha esse ciclo, né, com os tipos de matrizes. Então, essa foi a quarta parte dos tipos de matrizes. E no próximo vídeo, a gente vai entrar em outros assuntos relevantes também, pertinentes ao estudo de matrizes. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Fui!